Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série O Cabalista Responde, e hoje a gente vai tratar um tópico muito pedido por vocês. O que acontece com a alma depois da morte? Qual é a jornada pela qual a gente tem que passar? Quais são os detalhes que a tradição cabalística tem a nos ensinar sobre esse importante momento? Muito bem, pessoal, nesse vídeo então eu vou tentar passar para vocês um outline, um plano geral do que acontece depois da morte. Agora, quero começar falando duas coisas. Primeiro, o que eu vou trazer aqui não é um consenso entre todas as autoridades, tá? Eu peguei as ideias mais consensuais, mas sempre haverá pontos de discórdia ou de debate. Aliás, isso é muito comum no judaísmo e na Kabbalah, né? Se você conhece um pouquinho, às vezes Rabino A fala uma coisa, Rabino B fala outra, totalmente oposta. E às vezes em assuntos super práticos, né, super pragmáticos. Então, que dirá quando a gente fala do que acontece depois da morte? E a segunda coisa interessante de mencionar é que muitos autores importantes do judaísmo da Kabbalah sequer mencionam o tema que a gente está tratando aqui, né? Sequer falam de vida após a morte, do que acontece com a alma. E aí até uma coisa que muita gente pergunta, mas por quê, né? Por que esse silêncio em relação a esse tema? E muitas vezes o que se explica é que no judaísmo e na Kabbalah, realmente esse assunto não é tão importante como algumas pessoas colocam, né? Então se você pegar algumas religiões ou algumas doutrinas como o espiritismo, que giram 90% ao redor disso ou mais, né? Para Kabbalah isso não é tão importante assim, não é tão importante a gente ficar sabendo o que vai acontecer depois da morte, o que vai acontecer com a alma, como também não é importante reencarnação, né? Ah, o que eu fui, de onde eu vim, o que eu fiz. Para o judaísmo e para a Kabbalah é sempre muito mais importante a gente falar desta vida, né? Como é que eu vivo plenamente, como é que eu posso ser uma boa pessoa, como é que eu posso me conectar com o Criador do Universo. Às vezes alguns teóricos do judaísmo e da Kabbalah não veem muito futuro, né? Em ficar pensando na vida futura, para onde eu vou, o que vai acontecer. E principalmente porque isso pode deixar influenciar as pessoas, né? Elas ficam preocupadas com a vida após a morte, aí isso afeta a vida delas, então tem algumas autoridades que nem falam no tema. Bom, vamos começar com o passo básico, né? O que é morte? Essa é a primeira pergunta que talvez a gente deveria fazer. A gente tem definições técnico-científicas para isso, né? Então, por exemplo, na medicina se discute se morte cerebral é morte, se morte cardíaca, parada respiratória é morte, né? Bom, para Kabbalah, a morte é um processo muito simples de definir, muito fácil de entender. O que acontece? Nós somos compostos de corpo e de alma, e a morte nada mais é do que quando a alma sai totalmente do corpo. Acabou, né? Se a alma saiu, a pessoa morreu, está definida a morte, e aí começa todo um processo que é o que a gente vai analisar. Então, na verdade, aqui a gente já começa dizendo, a gente pode abordar a morte de duas perspectivas, tá? Uma coisa é o que acontece com o corpo, e outra coisa é o que acontece com a alma. São duas coisas bem opostas. A gente vai abordar as duas aqui, tá? A gente vai falar como elas se relacionam. Agora, se a gente começa a entender que a morte é a alma sendo tirada do corpo, sendo separada do corpo, já tem alguns pontos aqui para nós mencionarmos. A Kabbalah ensina para nós que isso não é um processo que acontece de uma hora para outra, repentinamente. A tradição conta que a alma começa a sair do corpo já 30 dias antes da morte. Tá? Sempre é como se tivesse um aviso prévio. E por isso, tá, a gente já explica aqui alguns fenômenos, algumas pessoas sensíveis já percebem a morte se aproximando. O que eu estou querendo dizer por pessoas sensíveis? Tanto a pessoa que está para morrer, né, se ela tiver alguma sensibilidade, ela já pode sentir que a morte está chegando, como pessoas ao redor. Né? Se você tiver alguma sensibilidade, você pode perceber que a alma da pessoa está indo embora e que já está chegando o momento dela. Tá? Bom, outra coisa. Por causa dessa questão, como a alma já está indo embora e já está talvez mais pro lado de lá do que para cá, né, a Kabbalah acredita que é muito, muito normal e é muito mais fácil, às vezes acontece, de a pessoa que está morrendo começar a ter um certo dom de profecia. Ela começa a ver o futuro. Porque ela está começando a ter acesso a algumas informações, a gente até vai falar disso mais para frente, que ela não teria plenamente corpórea, né, digamos assim. E a própria Torá tem histórias disso, tá? De uma pessoa que está para morrer e resolve usar os seus últimos momentos de vida para falar de uma profecia. Não vou pôr aqui os versículos, mas faço a referência caso vocês queiram. Deem uma olhada, por exemplo, no capítulo 49 de Gênesis, tá? E em especial no versículo 24 do capítulo 50. Também dê uma olhada nos versículos 28 e 29 de Deuteronômio 31.
né? Exatamente isso que eu falei, uma pessoa usando a morte para falar do futuro. Bom, quando a alma termina de sair, aí sim, passado então esses 30 dias, a Kabbalah ensina para nós que a alma sai sempre pela boca, é o último local pelo qual a alma passa. E a tradição conta, tem um midrash chamado Gênesis Rabá, no capítulo 6, versículo 7, ele ensina para nós que nesse momento que a alma sai, né, pela boca, a voz da alma pode ser ouvida de uma ponta a outra do universo. Claro que não estamos falando de um ouvir físico, né, as pessoas que estão ao redor não vão ouvir nada. Espiritualmente sai uma voz dessa alma que é ouvida de uma ponta a outra do universo. E aí, inclusive, o Gênesis Rabá, não vou entrar aqui em detalhes, mas ele dá algumas sugestões do que você precisa fazer na hora que a alma vai embora. Uma delas é você abrir as janelas do aposento onde está a pessoa para a alma poder circular mais fácil. Bom, e aí uma outra fonte de informação que a gente tem, eu vou citar algumas vezes ao longo do vídeo, é o Talmud. Eu começo aqui citando um tratado que chama Brachot, e na página 28b lá desse tratado, o Talmud conta a história de vários sábios que estavam para morrer, estavam já moribundos no seu leito de morte, e eles mencionam que algumas almas estavam vindo recebê-los. Em geral, na maioria das histórias, as almas que aparecem ou eram de mestres desses rabinos, né, os professores que eles tiveram em vida, ou os pais daqueles rabinos. Então, a sugestão que o Talmud dá é que isso é um fenômeno bem normal, não só acontece com os sábios, tá? A pessoa que está indo embora começa a receber parentes, começa a receber familiares, talvez um professor, para acompanhar nessa passagem. O Talmud também diz que isso pode ocorrer para a pessoa não ter tanto medo da passagem, porque às vezes, claro, né, a morte assusta, então é como se ela recebesse pessoas familiares que acalmam ela, né? Ela está vendo rostos familiares naquele momento. Bom, além dessas visitas, né, que a pessoa moribunda começa a receber, algumas fontes tradicionais dizem que a alma, logo depois da morte, recebe uma visita especial, que é a própria presença divina, que a gente chama em hebraico Shekhinah, né? Então a própria presença divina em algum momento ou aparece, ou a alma tem um vislumbre, né? E ela vê a presença de Deus. Nesse mesmo sentido, algumas fontes dizem também que as almas, em algum momento aí depois da morte, viajam para um local que a gente chama Caverna de Marpelá, né? A Me'arat Marpelá, está lá em Israel, na cidade de Hebron. E o que é a Caverna de Marpelá? Lá estão enterrados todos os patriarcas, quase todas as matriarcas, e Adão e Eva. E as fontes contam para nós que a alma vai para lá para se encontrar com Adão. Por quê? Porque é o primeiro parente que nós tivemos, né? Como eu falei, se a gente recebe pais e mães, ou vê pais e mães na hora da morte, também vê Adão, que é o nosso progenitor de todos nós. E aí as fontes dizem que esse Adão aparece como um ser enorme de luz, a alma fica maravilhada. Tem algumas fontes que dizem que a gente debate um pouco com Adão, a gente culpa ele por ter morrido, né? Porque ele que trouxe a morte para o mundo, aí Adão replica. Enfim, tem ali algumas fontes contando que a alma vai bater um papo com Adão depois da morte. E ainda falando de visitas, né, então de mestres, professores, pais, Shekhinah, Adão, a maioria das fontes diz, claro, que também a alma é visitada pelo anjo da morte. Aliás, essa visita tem que ocorrer, né? E não só é uma visita, a alma vê o anjo da morte. Então, mesmo quando a pessoa ainda está viva, corpo e alma junto, pode ser que ela já comece a ter as visões do anjo da morte, né? Então, quando morre, certamente, uma das primeiras coisas que a alma vê é o anjo da morte, mas ainda vivo pode acontecer dela ver. Que nem os outros casos que eu disse, né? Ainda viva, a pessoa pode começar a ver os parentes, os professores, tá? E aí, claro, eu queria falar um pouquinho dessa figura do anjo da morte, que é uma figura super importante na Kabbalah. Bom, daria para fazer uma aula sobre o tema, eu vou trazer só alguns pontos importantes. O anjo da morte, como diz o nome, é um anjo encarregado do processo de morte, de fazer as pessoas irem embora, de tirar a alma do corpo. As fontes dizem para nós que foi um anjo criado no primeiro dia da criação, lá no Gênesis, tá? E o Talmud só faz um debate se ele foi criado junto com a luz ou com a escuridão. Então no primeiro dia, Deus cria a luz e a escuridão, fala ali que é tudo bom, né? E aí o Talmud só pergunta, mas então esse anjo veio da luz ou da escuridão? Há um pouco de discórdia sobre qual seria o nome desse anjo da morte, mas os dois principais eu vou mencionar para vocês é Samakel, eu estou pondo um K de propósito, tá? Para quem não sabe, a gente não costuma falar o nome de anjos na Kabbalah, então você tiraria o K, é Sama, e depois a última sílaba, El. Ou tem gente que diz que o nome do anjo da morte é Suri
Kel. A mesma coisa, tiraria o K, tá bom? E aí esse seria o nome dele. Esse anjo da morte pode assumir qualquer forma que ele queira, quando ele precisa vir ao mundo para levar a alma de alguém. Aliás, isso não é uma exclusividade do anjo da morte, tá? Qualquer anjo, a Kabbalah diz, se ele precisa descer ao mundo físico, ele pode assumir qualquer forma. Uma pessoa, um animal ou até um objeto. E segundo a Kabbalah, na verdade, segundo o Talmud, ele é o anjo mais lento de todos, né? É engraçado isso, né? Porque os anjos têm velocidades, eles têm diferenças. Daqui a pouco eu vou mostrar até um trechinho para vocês, também falando outros detalhes. Mas é o seguinte, tem uma passagem do Talmud que eles discutem quanto esforço os anjos precisam para fazer uma tarefa. E eles medem isso em voos do anjo, quantos bateres de asa, né? Então, Deus manda um anjo fazer uma coisa, ele precisa tantos bateres de asa. E aí o Talmud diz que o anjo da morte precisa de 8 voos até chegar na pessoa que ele precisa matar. A única exceção é quando tem uma época de peste ocorrendo, uma época de praga, né? E aí o anjo da morte é extremamente rápido, ele precisa só de 1 voo, não mais dos 8, tá? Só para você ter uma comparação, já que a gente entrou nesse detalhe, então, o Talmud cita outros anjos e quantos voos eles precisam. O Talmud diz que o anjo Michael precisa de 1 voo para fazer a sua missão, Gabriel precisa 2 voos, e o profeta Elias, né, que virou um anjo, precisa 4 voos. Então, como eu falei, lembra, o anjo da morte precisa 8, ele é mais lento, tá? Falei para vocês que tem um relato do Talmud de como ele age, né, como é que ele faz para tirar a alma de uma pessoa. Vamos dar uma lida? É um texto que eu queria mostrar para vocês. Está no Tratado de Avodah Zará, página 20b. Vou projetar aqui na tela então para a gente dar uma olhada. O trecho diz o seguinte, eu fiz aí em amarelo para ficar mais fácil. Amru alav, al malach amavet. Falou-se sobre o anjo da morte, ou seja, temos um ensinamento sobre o anjo da morte. Shekulom ale einaim. Ele é todo cheio de olhos, o corpo inteiro dele coberto de olhos. Beshaat ptirator shel cholé, na hora que um doente tá para morrer, tem que morrer, omed me'al merashotav, esse anjo fica em cima da cabeça dele, vecharbo shlufa beyado, e ele tem uma espada desembainhada, na mão. Vetipá shel mará tluyá bo, e na ponta da espada tem uma gota de bile negra. Essa palavra mará é a bile negra. Quem fez meu curso de medicina cabalístico sabe qual é a relação de bile negra com a morte. Tá? Então a ponta da espada tem essa gotinha. Quando o doente que está para morrer vê o anjo da morte, como eu falei, ainda vivo, né? Ele vê o anjo da morte, misdaazea, ele começa a tremer de medo, ele fica assustado, vepotear pif, e ele abre a boca, ele fica espantado. Você já está vendo onde vai chegar, né? Eu falei que a alma sai pela boca, ele abre a boca. E aí nesse momento o que o anjo faz? Vezorkaletor pif, ele joga aquela gota de bile negra que está na ponta da espada, dentro da boca do doente, mimena met. E é essa gota que faz a pessoa morrer. Mimena masriach, é desta gota que o corpo começa a apodrecer, por causa dessa gota, e mimena panav morikot. E por causa dessa gota, o rosto do doente começa a ficar verde, esverdeado. Ou seja, essa gota que o anjo joga, começa todo o processo de morte, de putrefação e de inclusive mudança da cor na pele do doente. Né, do moribundo, certo? Bom, e aí tirou a alma do corpo, né, veio o anjo da morte, fez o seu processo. O que acontece a seguir? Ao contrário do que muitos pensam, a alma não sobe imediatamente para o céu. Pelo contrário, ela fica algum tempo perto do corpo e acompanhando tudo que será feito com o corpo. Os sábios explicam que ela fica perto do corpo porque é o que ela tem de mais familiar, né? E isso dá certo conforto para a alma. Então ela fala assim, tudo que eu conheço esse corpo, eu vou ficar aqui. É como se fosse assim, fazendo uma comparação, uma criança que tem um objeto, um bichinho de pelúcia, de estimação, e para ela é confortável ficar preso com aquilo, né? No momento que ela está insegura, não sabe o que está acontecendo, o corpo o objeto dá um conforto, e no caso da alma é o corpo. Bom, agora, esse conforto é dado para a alma também, desde que esse corpo seja bem tratado. A gente vai falar disso. Às vezes, se esse corpo aí passa por alguma violação, ele não é honrado do jeito que precisa, a alma fica aflita, porque ela está ali do lado olhando. Então o Talmud, em outro tratado chamado Shabat, na página 152b,
diz que não só isso, a alma está ali, né, olhando o corpo, ela sabe tudo que está sendo falado na presença do corpo. Então, segundo o Talmud, não é muito bom você ficar falando de certas coisas do lado do corpo, principalmente, por exemplo, falando mal da pessoa que acabou de morrer, porque a alma está ali, ela está sabendo, tá? E aí alguns comentaristas, inclusive, explicam que todas as leis que a gente tem sobre o enterro, sobre o preparo do corpo, todo o ritual que você precisa fazer, foi estabelecido só por causa disso. Porque a gente sabe que a alma está lá presente, que ela está vendo tudo. Então, como eu falei, a ideia é tranquilizar essa alma, mostrar para ela, olha, estamos cuidando bem do corpo, está fazendo tudo necessário. Então, nessa mesma ideia, eu falei que isso não é muito aconselhável falar coisas negativas, né, da pessoa que faleceu. Aliás, é uma mitzvah falar elogios sobre a pessoa que faleceu, né, fazer um discurso fúnebre. Nessa mesma ideia, a gente sabe que é uma lei do judaísmo, eu não posso cumprir mitzvot, né, mandamentos da Torá, perto de um túmulo ou perto do corpo. Tá? As únicas mitzvot que eu posso fazer realmente são as ligadas ao enterro. Preparar o corpo, abrir a tumba, a sepultura. Mas eu não posso, por exemplo, colocar tefilim, acender velas de Shabat. Por quê? Porque dizem os sábios que a alma ficaria com ciúme, com inveja, né? A alma fica mal porque ela não pode mais cumprir aqueles mandamentos que estão sendo cumpridos, tá? É nesta mesma linha, nessa mesma argumentação, que o judaísmo proíbe a autópsia e a cremação. É um outro tópico que muita gente me pergunta, né? Ah, e aí, como pode a cremação? Não pode, pode, não pode? O que a Kabbalah diz? O motivo cabalístico é esse, tá? Um dos, tem outros. Mas você não poderia cremar o corpo e fazer autópsia porque a alma fica muito incomodada e você está violando o corpo de uma maneira muitas vezes desnecessária, né? Você poderia fazer outros tipos de processo. A autópsia você pode pular, a não ser que seja uma exigência legal do Estado. Não vou entrar aqui em questões legais. E a cremação totalmente desnecessária também. Seria mais interessante deixar o corpo decompor. Aliás, daqui a pouco eu vou falar disso. A decomposição do corpo tem um papel importante aqui, tá? Bom, o importante a entender aqui é a alma não sobe imediatamente, ela fica por aqui por um tempo e ela está sempre presente, sempre ali do lado do corpo. O Tratado de Shabat, que eu falei do Talmud, agora na página 152a, diz que a alma inclusive fica de luto pelo corpo e o Talmud dá um prazo, ela diz que a alma fica de luto por uma semana. Para quem conhece o judaísmo, esse também é um luto que os vivos têm que ter, tá? Pelo menos uma semana, tem outras fases do luto, mas a primeira semana é a mais importante, e aí a alma também está passando por esse luto. Tem algumas outras fontes que dizem que essa alma fica mal até o fim da decomposição do corpo, ou seja, muito mais do que 7 dias. Enquanto o corpo não decompôs, essa alma está, de certo modo, enlutecida, enlutada ou sofrendo. E o Zohar, né, traz aí alguns ensinamentos sobre isso, diz que durante um ano, né, a alma fica vagando ali perto do corpo e mais especificamente ela tem um costume, ela começa a ir e voltar entre a casa onde ela vivia e a sepultura. Aliás, por isso também tem alguns costumes que eu não quero entrar porque não é muito detalhe, mas leis ligadas ao luto que você tem que, por exemplo, cobrir os espelhos na casa de onde a alma faleceu, né? Um dos motivos que a gente sabe é porque a alma pode chegar lá, se ver no espelho e isso causa uma certa confusão para ela. A gente vai falar mais daqui a pouco. A alma ela tem uma certa dificuldade em se adaptar depois da morte. Então você faz várias coisas para ajudar essa alma, né? Para minimizar o sofrimento dela. Bom, como a alma fica indo e vindo entre a casa e a sepultura por um ano, diz o Zohar, também é por isso que é mais fácil você achar fantasmas perto do cemitério, né? É normal você ter almas das pessoas que acabaram de morrer no último ano andando por ali, visitando a si mesmas, né? Visitando o próprio caso. E aí o Talmud traz ainda algumas outras informações sobre essas almas e dizem que elas ficam andando, circulando. O Talmud não acha que é só entre a casa e sepultura. Elas podem ficar andando e fazendo coisas por aqui, tá? Então o Talmud relata que às vezes essas almas ajudam pessoas vivas, às vezes elas aparecem e conversam, tem alguns sábios que batem papo, pedem informação, né? Tem algumas histórias assim, não são poucas no Talmud. Bom, vamos falar um pouquinho da decomposição que eu mencionei lá atrás, trazer mais algumas informações. A decomposição, para Kabbalah, é um processo muito importante para fazer a alma poder seguir o seu caminho. Eu acabei de mencionar que, segundo algumas fontes, enquanto o corpo não decompõe, a alma não descansa, né? Ela ainda está sofrendo. Então eu preciso desse processo.
Isso quem cita, por exemplo, é Brachot, outro tratado do Talmud, na página 18b. Eu estou citando as fontes de propósito, tá, pessoal, para quem quiser depois ir buscar. Nessa página, por exemplo, o Talmud conta lá uma história bem interessante, que eu vou trazer aqui alguns aspectos, mas ele conta de uma menina que morreu, foi enterrada, e puseram ela num tipo de material que preservou o corpo. A tradução meio literal é um tapete de juncos, né? Envolveram a menina num tapete de juncos. Não dá para entender exatamente o que foi feito, mas talvez alguma técnica tipo mumificação, né? E aí a menina morta, o Talmud conta, diz que ela não podia subir aos céus porque o corpo dela ainda não tinha se decomposto. Ou seja, o corpo estava lá preservado, intacto, e ela está presa. É basicamente essa a ideia. Tá? Então precisa da decomposição. Agora, como eu estava falando, além disso, né, depois que a alma sai do corpo, depois da morte, essa alma precisa um certo tempo para se orientar na nova existência. Porque acontece algumas coisas. Primeiro, o processo pode dar medo, a gente já falou. O processo pode assustar um pouco aquela alma. E o medo e esse susto pode paralisar, né? Então essa alma fica um pouco fora de si, sem muito entendendo o que está acontecendo. Outra coisa é, mesmo que ela não tenha medo, ela precisa um tempo para se orientar. Por quê? Porque agora ela começa a perceber o mundo sem precisar mais dos 5 sentidos. Enquanto ela estava no corpo, como é que ela percebia o mundo? Ela via porque tinha olhos físicos. Ela ouvia porque tinha ouvido, né? E por aí vai. Agora ela continua recebendo essas informações, mas não tem mais o órgão físico. Ela continua vendo, sem olhos. Ela continua ouvindo, sem ouvido. E demora um tempo para ela perceber como é que funciona, entendeu? E aí, nesse sentido, tem algumas coisas a mais para a gente trazer. Além de ser estranho, então, para ela começa a receber mais informações do que ela teria, do que ela tinha, quando ela estava no corpo e só com os 5 sentidos. Aliás, para quem assistiu minha live de Sexto Sentido, e quem não assistiu, dá para ver a gravação, a gente falou, né? Existe uma coisa que seria o sexto sentido que não está ligado ao corpo. No momento que a alma não tem mais o corpo, ela consegue ter mais informações do que os 5 sentidos. Então vou dar um exemplo, sei lá. Enquanto eu tenho o corpo, o meu tato é limitado. Eu percebo só o que eu toco ou o que está perto de mim. Por exemplo, sensação de temperatura e pressão. A alma talvez vai perceber coisas que estão muito longe dela, porque não tem mais o limite do corpo, tá? Então ela tem mais informações do que o normal. E aí, nesse sentido, a gente viu, por exemplo, que a alma sabe tudo que é falado perto do corpo, né? Porque ela está ali. Mas o Talmud, então, também pergunta, né, e discute se a alma não passa a saber de outras coisas. Por exemplo, será que essa alma não começa a saber o que vai acontecer no futuro? Né? Será que essa alma não começa a entender, tem um certo dom de profecia depois de morrer? De novo, a gente já falou que um moribundo ainda vivo pode ter, né, dom de profecia. Mas agora eu estou falando a alma mesmo, porque ela está recebendo mais informações. Então tem um conceito no Talmud, e a Kabbalah pega, que se chama Lishmoa Meachorei Hapargod. Que significa literalmente ouvir atrás da cortina. Vou explicar brevemente o que se trata. Pargod, essa cortina, é uma cortina que a gente diz na Kabbalah que separa o local do céu em que está Deus do resto de todo o céu, né? É como se fosse uma cortina para o local do rei. E todos os outros anjos, que são ministros do rei, né? Todas as outras hostes celestiais estão separadas da cortina. Então existe uma tradição cabalística que diz que quem consegue chegar nessa cortina de algum modo, consegue ouvir o que está acontecendo atrás da cortina, daí a ideia de ouvir atrás da cortina, e essa pessoa começa a saber do futuro. Porque atrás dessa cortina é contado o que vai acontecer no futuro. Então o Talmud diz para nós que tem 2 tipos de pessoas, vamos chamar assim, que conseguem fazer isso. Os místicos, né, os cabalistas que dominam a técnica, eles podem entrar em estado meditativo e ir junto dessa cortina e ficar ouvindo, e aí eles têm o dom da profecia, ou eles questionam se a alma de falecidos também não consegue fazer isso. Tá? Então tem 2 pontos do Talmud que tratam disso, quem quiser dar uma olhada, Yomá 77a e Brachot 18b. Alguns dos sábios dizem que sim, que como a alma consegue ouvir essas informações, ela ganha o dom da profecia. Tudo bem? Bom, e tudo isso, veja, até então não houve o enterro do corpo, tá? Só foi o momento da alma sair do corpo, começar a preparar o corpo, começar a fazer a burocracia necessária, mas a alma está por ali. Toda uma nova etapa acontece quando vem o momento do enterro,
E aí o corpo vai começar a decompor. Até então, não houve decomposição. Vamos começar a entender o que acontece daí em diante. Então assim, enquanto o corpo está sendo só preparado, e repito, eu não vou dar aqui os detalhes porque não é o objetivo do vídeo ficar falando de leis da morte, né? De leis de preparo do corpo. Mas tem todo um preparo que demora algumas horas, tá? Durante todo esse processo e durante o enterro, que também demora um tempo, né? Às vezes é marcado para o dia seguinte, tem que chamar os convidados, fazer a cerimônia. Durante todo esse tempo, a alma está se acostumando à nova realidade, como a gente falou. Mas ela está relativamente bem. Tá? Talvez um pouco assustada, talvez um pouco perdida, mas nada muito negativo. Agora, quando começa de fato a decomposição do corpo, e apesar de ser um processo totalmente natural, aí a tradição diz que a alma começa a ficar bastante mal. Isso começa a causar um mal-estar bem grande, e como a gente já viu, talvez dure até a decomposição acabar. Então, por exemplo, tem um tratado do Talmud, aliás eu já mencionei, o Brahot, né, 18b, que fala algumas vezes sobre a morte, e tem uma frase que ele diz o seguinte, que um verme que entra no corpo para decompor é tão doloroso para a alma como uma agulha no corpo de um vivo. Claro que não dá para comparar fisicamente, né? Mas a ideia é tentar passar a dor. Você imagina que depois de um tempo de o cadáver apodrecendo, putrefazendo, quantos vermes não vão ter? Essa alma é como se ela tivesse sentindo, como se nós estivéssemos sentindo um monte de agulha sendo espetado. É um processo complicado, tá? Agora, apesar disso, como eu falei, a decomposição é natural, é necessária, tá? É preciso que isso aconteça. Por quê? E também vai explicar a cremação de novo, né? Porque dentro do que eu estou falando, alguns poderiam dizer assim, nossa, Yair, mas se é tudo isso, né? Se a decomposição faz sofrer, não era melhor a gente voltar para a cremação? Não. Né? A lógica da pessoa pode ser perguntar assim, bom, a cremação acelera o processo, a alma sofre menos. Não. Por quê? Vamos entender agora. Porque a decomposição e essa dor, esse mal-estar que causa na alma, também é parte de todo um processo de limpeza da alma, tá? Se eu faço a cremação, não dá tempo de limpar a alma. Então a alma está sofrendo igual ou pior, tá? Porque ela vê o corpo indo embora em alguns minutos, nem sei quanto dura uma cremação, mas imagino que seja rápido, e não dá tempo dela se limpar, tá? Então a decomposição é necessária porque ela faz parte de um processo maior. Todo mundo já teve aquela ideia de que depois da morte você precisa passar por um julgamento, né? Seus atos precisam ser avaliados. Pois bem, esse julgamento começa com a decomposição, tá? Então, na verdade, vamos avançar aí um tópico, na Kabbalah a gente fala de 3 partes do julgamento, né? Ao contrário do que muita gente pensa, você não passa por um julgamento depois da morte, você passa por 3, ou por 3 etapas. Vamos falar de cada uma delas. A primeira etapa se chama em hebraico Ribut HaKever. O que é Ribut HaKever? Literalmente, os golpes do túmulo, as batidas do túmulo. Você já vai entender por quê. E nessa primeira etapa, repito, está inclusa a decomposição, tá? A decomposição é uma etapa do julgamento pelo qual a alma precisa passar. Então a decomposição vai trazendo esse mal-estar, vai fazendo a alma ficar incomodada, e isso já ajuda a expiar alguns pecados. A Kabbalah tem essa visão muito clara, inclusive em vida, tá? Muitas vezes a pessoa passa por algo negativo em vida, para quê? Para estar fazendo uma limpeza. Claro que não é agradável, claro que na hora que a gente está passando pela coisa negativa, a gente preferia que não tivesse acontecendo, mas pelo menos pode estar expiando alguns pecados. Então a decomposição inaugura essa primeira fase de limpeza, tá? E aí começa de fato, vamos chamar assim, essa Ribut HaKever que eu chamei, as batidas do túmulo, o espancamento do túmulo. Então o que acontece? A Kabbalah conta aqui. Assim que a última pessoa vai embora do enterro, acabou o enterro, a última pessoa virou as costas e se mandou, imediatamente aparecem 4 anjos, pulam dentro da sepultura, empurram o caixão para o fundo, tem que ter uma distância, né, os palmos corretos do enterro, empurram o caixão para o fundo da terra e deixam um espaço entre o caixão e onde é o início da sepultura, para a pessoa ficar de pé. Então eles calculam, né? Se a pessoa tem 1,60 m, vai ficar 1,60 m, 1,90 m, 1,90 m. E aí o que esses 4 anjos fazem? Eles tiram a alma de lá do caixão, tá? Desculpe, tiram a alma não, pegam a alma, porque a alma está fora, né? Pegam a alma, levam para dentro ali da sepultura e começam a bater nela com chibatadas de fogo. Começam a fazer basicamente um processo de tortura da alma, tá?
Para quê? Lembrando, é um processo de julgamento, tá? Para limpar essa alma. E aí a Kabbalah conta até algumas coisas aqui interessantes para a gente saber. Diz a Kabbalah que uma das coisas que esses anjos fazem é pedir o nome da pessoa. E os cabalistas também contam que a alma não sabe responder. Por alguns motivos, tá? A maioria dos cabalistas dizem que pela própria dor das pancadas. Então, que nem às vezes a gente vê em filme, né? Um cara sendo torturado e ele tá apanhando tanto que ele não consegue nem responder, ainda que ele saiba a resposta que o torturador quer. Enfim, a alma não consegue dar esse nome, tá? Alguns dizem que porque ela esquece mesmo, porque ela está confusa. Então tem até uma dica cabalística que eu vou deixar para vocês, que é feita, segundo a Kabbalah, os cabalistas fazem, por exemplo, eu tenho esse costume, para esse momento, tá? Futuro que nós vamos passar. Tem uma dica cabalística que é o seguinte, você diariamente recitar um versículo da Torá, ou dos profetas, ou dos escritos, que comece e termine com a letra do seu nome, tá? Então, por exemplo, Yair, né, começa com Yud, acaba com Resh, você acha um versículo. Tem programas de computador, inclusive, que hoje fazem isso. Bom, por que esse costume? Dá algumas vantagens, né? Primeiro, o versículo, ele é lembrado, ao contrário do nome, diz a Kabbalah. Como o versículo é algo espiritual, ele fica bem gravado na alma. Até porque você leu ele diariamente, né? Então ele fica realmente marcado. E aí a Kabbalah diz que eventualmente, não é normal acontecer, mas pode ser que esse versículo ajude a alma a lembrar o nome dela. Ela vai lembrar, começou com Yud, acabou com Resh, então meu nome é Yair. Tá? Ainda que não ajude, diz a Kabbalah, a alma, né, vai poder recitar esse versículo, e isso é um bom sinal. Em que sentido? Os anjos vão saber que o nome da pessoa é aquele. Ou seja, a alma pode não lembrar quando ela recita o versículo, mas os anjos vão entender a mensagem. Eles vão saber que a inicial e a final fazem tal nome. Por fim, mais uma última vantagem dessa prática cabalística, você está mostrando aos anjos que você conhece Torá, né? Você está falando, olha, pega leve comigo, alivia aí nessas pancadas, porque eu estudei Torá, eu conheço um pouquinho aí dos versículos. Então isso ajudaria também a passar um processo um pouco mais tranquilo, tá? Entrando, aliás, nesse sentido, a Kabbalah diz que esse Ributa Kever, essas pancadas no túmulo, podem variar imensamente de pessoa para pessoa, tá? E o que mais vai importar é a ligação que a pessoa tinha com o corpo na vida, tá? Então isso vai definir o quanto ela precisa apanhar, quantas pancadas vão ser necessárias para essa alma. Então dependendo do nível que a pessoa tá, né, dependendo do nível que a pessoa faleceu tinha, o processo pode ser mais ou menos doloroso. Pessoas que eram muito identificadas com o corpo e que provavelmente até por isso também tinham muitos erros para limpar, vão passar por um Ributa Kever mais complicado. Já outras vão mais tranquilas. E aí tem até um famoso ditado do Talmud que aparece em 2 pontos, Moed Katan 28a, e Brahot 8a, que compara a morte, diz que a morte pode ocorrer de 2 modos. Ou a morte é como você tirar um fio de cabelo do leite, ou é como você tentar puxar espinhos presos na lãs que ficaram presas ali num bolo de espinho. Qual é a metáfora? Tirar um cabelo do leite é algo fácil, suave, delicado, né? Você dá uma pinçadinha e puxa. Essa é a morte que acontece com os justos na Kabbalah, com as pessoas que se identificaram um pouco com o corpo, que não tem muita coisa para limpar. Já aquelas que estavam muito apegadas, que tem muita coisa, é que nem você puxar a lã do espinho, ela esfiapa, né? Então você puxa uma parte, fica outra parte, você tem que puxar de novo, aí fica outra parte, percebe? O processo é complicado. Bom, avançando aí nesse processo, ainda estamos na primeira etapa de julgamento, tá? Acabadas essas pancadas do Ributa Kever, deu seu nome, fez ali tudo o que precisava, mais ou menos pancadas dependendo do seu nível, aparece um anjo importantíssimo chamado Dumá. Esse Dumá, pessoal, é o anjo da sepultura. Então veja, já apareceu o anjo da morte, responsável por jogar a bile negra dentro do corpo, tirar a alma. Agora é um outro anjo da sepultura. Esse anjo Dumá, diz a tradição, ele controla todo o processo, inclusive esse Ributa Kever. É como se ele fosse o diretor da peça, né, do cinema, do filme, tá? E a Kabbalah conta que esse Dumá tem uma caderneta, onde ele tem anotados todos os registros do que a pessoa fez em vida. Então agora vem aqui a famosa metáfora que todo mundo alguma vez pensou, né, mesmo que você não acredite em vida após a morte, de que em algum momento vão olhar se você fez mais coisas boas ou mais coisas ruins. Quem faz isso nesse momento? O Dumá. Ele olha na cadernetinha.
e ele vê lá, ó, esse fulano fez isso, fez aquilo, fez isso, tal, 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 faz ali um cálculo e ele decide os próximos passos daquela alma, tá? Vamos lá, vamos ver então quais são as opções. Vamos começar talvez pela pior delas. A pior opção, tá, mas que é raro acontecer, são casos muito raros, é depois do Rebuta Kever, vem o Anjo do Mar, analisa as ações dessa pessoa e ele decide que essa pessoa é extremamente ruim. Ela é tão ruim, mas tão ruim, que ela não vai ter vida após a morte. Tá? Ou seja, aquela alma vai ter que ser eliminada naquele momento. E aí a tradição diz que aqui são várias coisas podem acontecer. Quando a alma ouve isso, é um sofrimento eterno para ela, ainda que seja uma declaração de 1 segundo, né, do anjo, é eterno. E essa alma é cortada do feixe de onde ela veio. Não vou entrar muito em detalhes, mas é uma coisa que a gente chama na Kabbalah karet. Se você procurar a tradução literal de karet, você vai ver como excomunhão. Mas não tem nada a ver com excomunhão literal, tá? Tirar uma pessoa da religião, falar você não é mais judeu. Careta é isso, é você fazer, o termo mais correto talvez seria excisão, né? É um termo até médico cirúrgico. É você cortar uma parte do corpo e ela não está mais conectada ao resto do corpo. Então é como se eu tivesse um local de onde todas as almas vêm, que aliás é o Adão, mas eu não quero entrar em detalhes, e a alma agora não mais faz parte desse grupo. Ela é desarraigada, ela não tem mais raiz. E algumas doutrinas dizem que a alma inclusive é eliminada. E é até louco pensar, porque a gente sempre tem o conceito de que a alma é eterna, né? Mas nesses casos, repito, que são raros, mas de almas muito ruins, a alma é eliminada. Alguns dizem que ela não é eliminada, ela só é cortada e ela fica desconectada de tudo. Bom, mas esse é o caso raro. O mais normal é que passado esse reboot, vem o do mar, analisa os atos, como eu falei, e aí ele vai decidir se essa alma vai para o Gan Eden, para o Jardim do Éden, que é o que a gente em português chamaria de céu, né? Ou, caso contrário, ela vai para o Gehinnom. Eu não vou entrar muito em detalhes no Gehinnom, porque eu já falei em alguns vídeos sobre isso, tá? Mas não é inferno, tá? Não é exatamente inferno. Daqui a pouco eu falo o que acontece no Gehinnom. Então, ela agora tem dois caminhos. Ou ela vai para o Gan Eden, Jardim do Éden, ela sobe, ou ela desce e ela vai para o Gehinnom. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, acabou essa decisão, acabou a primeira etapa do julgamento da alma, o que a gente chamou de Rebuta Kever, tá? Antes de falar o que acontece se ela vai para o Gehinnom, vou falar o que acontece se ela vai para o Éden, que é a parte mais tranquila. Se ela vai para o Éden, ela sente uma profunda serenidade, né? Ela sente uma paz enorme consigo mesma, porque ela sabe que ela está voltando para casa, de onde ela veio. Então, se ela é eliminada, já falamos que é um sofrimento enorme. Se ela tiver que ir para o Gehinnom, ela sofre também, ela fica incomodada. Não tanto quanto ser Karet, eliminada, mas sofre. E se aqui nesse momento decidiu que ela vai para o Gan Eden, é a melhor das opções. Bom, se ela vai para o Gehinnom, começa a segunda etapa do julgamento, que é só então para quem tem alguma negatividade para ser limpada. E que diz a Kabbalah, convenhamos cá entre nós, vai ser 90% dos casos ou mais, né? 95% dos casos. Bom, como é que funciona o Gehinnom? Como eu disse, já tem vídeos meus sobre isso, qualquer coisa dá uma olhada, mas primeira coisa importante, não é inferno, não é o conceito de inferno. Ele está mais para purgatório do que para inferno, tá? Por quê? Porque a principal diferença do inferno, e qualquer coisa até alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu conheço um pouco da teologia, né, do inferno, lá você teria que ficar eternamente, né? E no Gehinnom não é eterno, tá? Você passa um tempo. Depois desse tempo, você vai para o Éden, para aquela, como aconteceu já com algumas almas que estavam mais limpas, tá? Então o Gehinnom é temporário, por isso que é mais a ideia de purgatório, como eu falei, você só vai para limpar algumas coisas, tudo bem? Bom, e aí, curiosidade, tá? Só para vocês saberem, já que estamos no assunto, no Éden se diz que você tem, geralmente se fala de dois níveis, você tem um Éden superior e um Éden inferior, tá? Agora, na verdade, isso é uma visão. O Zohar tem uma parte na 127a, na página 127a, que ele diz que o Éden, na verdade, tem 7 partes, não só 2, não só superior e inferior. E, na verdade, seria um paralelo, tá? Tem 7 partes no Éden e tem 7 partes no Gehinnom. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, para quem conhece o inferno de Dante, né? Ah, tem os círculos do inferno, cada um para uma pessoa, só que, aliás, no Dante são 9 círculos, né? Cada um para um tipo de pecado. Exatamente essa é a ideia da Kabbalah, mas não são 9, são 7, e lembrando que não é um inferno, você não fica para sempre.
mas teria 7 níveis no Éden, para onde você pode ir, e 7 níveis no Geinom, tá bom? Então vamos lá. Se a pessoa foi pro Geinom, repito, ela fica por um tempo. A tradição diz que é no máximo 1 ano, e depois ela vai pro Gan Eden. E aí, de novo, como a gente falou, aí ela sente profunda serenidade, paz consigo mesma, né? Ela sabe, limpei o que precisava, não tenho mais nenhuma dívida, agora eu posso voltar para casa, vou lá pro céu, né? Digamos assim. Bom, e aí falei do 1 ano, né, que ela fica no Geinom. Depois de chegar no Éden, ela passa a viver agora no que a gente chama uma nova realidade. Em hebraico a gente chama Olam HaNeshamot, o mundo das almas. A rigor, até então também era mundo das almas, né? Depois que ela saiu do corpo, é mundo das almas. Mas a gente costuma usar esse termo para falar do momento do Éden em diante. Então passou Ributa Kever, passou Geinom, tá? E aí, quando ela chega nesse Olam HaNeshamot, ela entra na terceira e última fase do julgamento dela. Ela passa por um tribunal divino. Então até então, veja, ela foi julgada por um anjo, tudo bem que o anjo é mandado por Deus, mas não foi Deus, né? Ela foi julgada por um anjo. Depois ela foi julgada no Geinom, foi limpada no Geinom. E agora vai ser o próprio tribunal divino, tá? Essa terceira fase, que ela vai passar por esse julgamento, acontece em um momento chamado Yom Hadin, em hebraico. O que significa Yom Hadin? O dia do julgamento. Agora, cuidado porque essa palavra ela é um pouco ambígua, essa expressão. Ela representa dois conceitos, duas ideias ao mesmo tempo. A primeira é, Yom Hadin seria um julgamento anual pelo qual a alma passa depois da morte. Aí você vai falar, ué, e aí, mas calma, como um julgamento anual? Ela já foi julgada no túmulo, foi julgada no Geinom, e agora ela precisa ser julgada anualmente? Não bastaria um julgamento? Não, porque o que acontece? Mesmo com ela morta, o que diz a Kabbalah? Tem coisas que ela fez na vida que continuam gerando efeito, né? Continua gerando repercussão. E podem ser repercussões positivas ou negativas. As repercussões positivas contam a favor dessa alma. As repercussões negativas contam contra. Então vamos supor que essa alma fez coisas boas e essas coisas continuam gerando bônus, né? Mérito para ela. Então, anualmente isso é reconhecido, ela passa em julgamento. Se ela fez algo negativo que continua gerando negatividade, ela também precisa ser julgada, percebe? Então por isso que é a ideia de um julgamento anual, certo? Mesmo depois de morta. Agora, por que eu disse que a expressão ambígua? Porque Yom Hadin, dia do julgamento, também se refere a um último julgamento que a gente poderia chamar e chama de julgamento final. Qual é esse julgamento final? Um julgamento que vai acontecer na época do Messias, quando Mashiach chegar, né, vai instaurar a era messiânica, e nesse julgamento aí é diferente. O que vai se decidir é a ressurreição daquela alma. Daqui a pouco eu falo mais disso. Então, vai se decidir quem vai ressurgir primeiro ou não. Para quem não sabe o que é ressurreição, resumidamente, todos os corpos vão voltar, todas as pessoas que morreram vão voltar. Mas tem que estabelecer um cronograma para isso. E isso vai ser nesse Yom Hadin, que é o segundo conceito que eu falei, tudo bem? O dia do julgamento final. Bom, voltando um pouco ao primeiro caso então. Esse julgamento anual, esse Yom Hadin anual, também serve para uma outra coisa muito importante. Serve para decidir se vai haver o que a gente chama na Kabbalah Gilgul. E o que é Gilgul? Bom, as pessoas costumam traduzir como reencarnação. Eu ultimamente até tenho evitado usar o termo, porque assim, reencarnação já está carregado de significado, né? E muitas vezes errado, totalmente errado do ponto de vista da Kabbalah. Então, por exemplo, não tem nada a ver com o que o Espiritismo fala de reencarnação, tá? Talvez o termo mais correto seria transmigração. Enfim, eu não quero entrar muito em detalhes, porque não é o objetivo do vídeo. Tem um vídeo meu falando como é a visão de reencarnação. Posso até fazer outro depois, dando detalhes. Mas, basicamente, esse julgamento também define se essa alma vai passar por Gilgul ou não. Basicamente, o que significa? Se ela vai voltar para a Terra, e aí todo o processo de novo, ela vai nascer, viver, fazer seus atos, né, e voltar a morrer, ou se não, se ela não precisa mais do Gilgul, e aí o que acontece? Ela continua lá no Éden, ela já está lá, né? Ela continua lá no Éden, agora esperando o julgamento final que eu falei. O Yom Hadin no sentido, quando o Mashiach chegar e definir a ressurreição. Tudo bem? Para encerrar o vídeo, já que eu falei do Gilgul da ressurreição, vou abordar muito rapidamente uma pergunta que também algumas pessoas me fazem, tá? Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso,
Mas as pessoas perguntam, como é que dá para ter reencarnação e ressurreição ao mesmo tempo? Né? Se a alma tem que voltar e os corpos têm que surgir, como é que funciona? Bom, basicamente, por que eu disse que Gilgul é mais correto do que ficar falando reencarnação? Porque a Kabbalah diz que a reencarnação não é uma alma, ou melhor, até refazer minhas palavras. A alma na Kabbalah, ela é composta por partes, ela tem fragmentos. Então, quando acontece uma reencarnação, não é uma alma inteira que volta, são fragmentos de alma. Então, uma alma inteira, vamos dizer assim, para Kabbalah, pode ocupar vários corpos, porque esta partezinha foi ali, essa outra partezinha foi lá. Tá? O Luria, por exemplo, no livro dele, Shara Gilgulim, Portal dos Gilgulim, dá números matemáticos de como é que funcionam essas divisões. A alma tem várias partes. Tá? Então, é por isso que dá para existir reencarnação com ressurreição. Vários corpos tiveram a mesma alma ocupando, entendeu? A raiz da alma é a mesma, só que os fragmentos se espalharam nos corpos. Então, quando todo mundo precisar ressurgir, voltam todos os corpos, não tem erro nenhum com isso. As partes das almas voltam para os corpos em que elas estiveram. Tudo bem? E tudo isso é decidido nesses 2 de Almadim, como eu falei. Então, anualmente é decidido se a alma vai voltar e se ela vai passar pelo processo, vamos chamar de reencarnação, ou não. Acabou, não precisa mais reencarnar, você já limpou, já cumpriu tudo que você precisava. Fica aqui no Gan Eden, fica aqui no Jardim do Éden, e agora tudo que você tem que fazer é, espera o grande dia do julgamento, o julgamento final, quando o Mashiach vai chegar, e a gente vai fazer você passar por um outro julgamento, super leve agora, só para saber em que momento você vai ressurgir. Em que momento você vai aparecer de novo no mundo, ganhar o seu corpo de novo e voltar à vida. Bom, é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ficado aí didático, que vocês tenham gostado. Eu fiz o máximo para ser bem completo, como eu disse, fazer um outline total, né, do que acontece com o processo, nas várias etapas. Sempre, claro, o objetivo aqui do vídeo, usando as fontes tradicionais. E, por favor, peço que vocês deixem aí os seus comentários, feedbacks e aquilo que eu também sempre peço para vocês. Dê o joinha no vídeo, né? Curta, para eu saber que vocês gostaram. É um dos melhores feedbacks que vocês podem dar. Se por acaso não for inscrito no canal, eu nem acredito que você não seja, mas vamos supor que você não seja, não deixe de se inscrever. E se você também gostou do vídeo, fique à vontade para compartilhar com seus amigos, recomendar para que eles assistam. Muito obrigado, um beijo grande a todos e até o próximo O Cabalista Responde.